Resumo dos principais ataques da reforma administrativa. Por Paulo Lindezey, diretor da Executiva Nacional da ACIB-GSN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo RJ, professor tutor da Auditoria Cidadã. 1. O fim da estabilidade afetará quase todos os servidores e as servidoras públicos ativos e aposentados? Como demonstrado nos conceitos anteriores, a estabilidade nos serviços públicos impacta os servidores e as servidoras de maneira diferenciada. Os argumentos que estamos ouvindo indicam que o fim da estabilidade afetará apenas os futuros servidores públicos. Pura falácia. Do ponto de vista administrativo e com base no atual quadro legal, particularmente em relação à Emenda Constitucional 19 de 1998, a estabilidade aparece como frágil e limitada. Os servidores que ingressaram no serviço público sem concurso público 5 anos antes da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 não têm estabilidade até o primeiro concurso no órgão após a Constituição de 1988. Portanto, esse grupo de servidores e servidoras públicos já perdeu a estabilidade. Isso torna os vínculos trabalhistas públicos bastante instáveis. De acordo com o artigo 19 do ADCT-CF 1988, um grupo distinto de servidores e servidoras admitidos 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal são classificados como servidores estáveis excepcionais, mesmo não sendo efetivos. Não é titular do cargo que exerce, apenas detém uma estabilidade especial no serviço público, a qual não corresponde à estabilidade comum estabelecida no artigo 41 da Constituição Federal. Aquela estabilidade efetiva, resultante do seu concurso público. Assim, em uma possível reforma administrativa, eles podem não ser levados em conta para uma reestruturação de carreira no órgão, podendo ser classificados como um quadro em extinção. Embora tenham enfrentado considerável instabilidade ao longo de sua trajetória profissional, os servidores e servidoras passaram por várias reestruturações de carreira em diferentes órgãos públicos, sem que essa vulnerabilidade fosse mencionada. Isso trouxe um certo alívio para os servidores públicos, que temiam que a falta de estabilidade pudesse impactar suas vidas profissionais. Acreditar que os detentores do poder não estão progredindo em seu projeto neoliberal é um grande equívoco. A cada mandato presidencial, eles avançam um pouco na implementação desse modelo de gestão pública. A análise da linha do tempo da década de 60 revela que diversas reformas administrativas foram implementadas ao longo desses 58 anos, cada uma com suas particularidades e retrocessos no que diz respeito à administração pública e ataques aos seus funcionários. Nesse período, os detentores do poder encontraram um cenário propício para a aprovação de diversas contrarreformas, incluindo a trabalhista, a previdenciária e, mais recentemente, a proposta de administrativa. O objetivo central do projeto é retornar ao estado loteado das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990, garantindo que o Estado brasileiro seja apenas um subsidiário, financiador das políticas públicas. Entretanto, cabe ao setor privado executar as políticas públicas. Embora tenhamos elegido um presidente progressista, as alianças criadas para garantir a governabilidade asseguram a persistência do projeto neoliberal. Esse projeto é comandado pelo setor financeiro rentista da Faria Lima, pelo Centrão e extrema-direita, líderes desse congresso reacionário, empresários, terceiro setor, grande mídia e seus asseclas de plantão. A reforma administrativa é vista pelo governo e pelo GT da Câmara como uma estratégia para promover a inovação, a eficiência e a austeridade fiscal e salarial, eliminando os salários excessivos e diminuindo os gastos do Estado com pessoal. Ademais, procura eliminar o denominado Estado paquiderme e promover a transferência da administração pública para o setor privado, admitindo trabalhadores e trabalhadoras temporários em situações mais precárias e sem qualquer garantia constitucional de estabilidade. 2. Reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, FHC. A Emenda Constitucional 19 de 1998 trouxe mudanças significativas para a administração pública e o funcionalismo no Brasil. As principais alterações incluem: flexibilização do regime jurídico único, RJU.
A Emenda Constitucional 19 de 1998 alterou o artigo 39 da Constituição Federal, o que resultou na abolição do regime jurídico único e do plano de carreira para os servidores. Em seu lugar, foi criado o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Com a decisão do STF em relação à ADI 2135 em novembro de 2024, os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deixaram de ser obrigados a admitir servidores públicos sob o regime estatutário da Lei 8.112 de 1990. Isso possibilita a contratação de servidores públicos para várias formas de trabalho precário, como contratos temporários. Aqui é evidente a troca de funcionários estatutários por funcionários temporários, da Lei 8.743, o que pode levar uma grande parte dos servidores públicos a uma carreira em extinção. Reconhecimento da estabilidade. A emenda também alterou o artigo 41 da Constituição, que passou a considerar o servidor público estável e efetivo após 3 anos de estágio probatório e efetivo exercício, em decorrência do seu concurso público. A estabilidade, que protege o servidor de ser demitido ou exonerado, e efetividade, que se refere ao cargo ocupado por concurso público. A estabilidade, efetividade, no entanto, não se aplica a todos os servidores do RJU, apenas aqueles aprovados em concurso público após 3 anos de efetivo exercício. Tipos de servidores. Com a Emenda Constitucional 19 de 1998, a Administração Pública Federal passou a ter 3 tipos de servidores no RJU. Sem estabilidade. Servidores admitidos sem concurso público, 5 anos antes da Constituição de 1988 e até o primeiro concurso do RJU no órgão. Com estabilidade excepcional. Servidores admitidos antes de 1983, sem concurso, mas com estabilidade garantida pela Constituição pelo artigo 19 do ADCT. Estabilidade, efetividade concursados. Servidores admitidos após a Constituição de 1988, que se tornam estáveis e efetivos após 3 anos de efetivo exercício. Garantias especiais para perda do cargo. A emenda modificou o artigo 247 da Constituição, estabelecendo critérios e garantias especiais para a perda do cargo de servidores estáveis que exercem atividades exclusivas de Estado. Atividades exclusivas de Estado não se aplicam a todas as carreiras ou cargos, mas apenas àqueles considerados primordiais para a execução do poder estatal pelo governo vigente. 3. Extinção de cargos no governo Bolsonaro, Decreto 10.185 de 2019. Decreto 10.185 de 2019. Artigo 1º. No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, serão extintos. Cargos vagos e que venham a vagar. De acordo com o artigo 33 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os cargos que foram extintos continuarão ocupados até que se tornem vagos, assegurando a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, incluindo promoção. Essa garantia legal pode resultar em uma certa complacência por parte dos servidores públicos em cargos que estão sendo extintos. Todas as responsabilidades legais continuam a ser cumpridas, até mesmo o direito às promoções. Por meio do Decreto nº 10.185 de 2019, o governo Bolsonaro eliminou cerca de 28 mil cargos de várias carreiras federais. Com o término desses postos e a eventual reforma administrativa do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, esse grupo pode ser o primeiro a ser dispensado em razão de cargos que foram extintos, obsoletos e sem interesse por parte da administração pública. Uma das mudanças constitucionais sugeridas pela PEC 32 é a extinção de cargos obsoletos que não são mais necessários para a administração pública, bem como a demissão daqueles que ocupam essas posições. Essa possibilidade é tratada na alteração proposta pela PEC 32, no artigo 41, parágrafo 3º, que determina que o servidor estável perderá seu cargo caso este seja extinto por uma lei específica, devido ao reconhecimento de que se tornou dispensável ou obsoleto. Nesse contexto,
O direito à indenização, conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 169 da Constituição, é garantido. Essa indenização foi aprovada durante o governo de FHC por meio da Emenda Constitucional 19 de 1998, artigo 21, parágrafo 5º. O servidor estável que perder o cargo por excesso de despesas com pessoal terá direito a uma indenização correspondente a 1 mês de salário por ano trabalhado. Entre os grupos de cargos extintos, destacam-se cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, PGPE, cargos de atividades técnicas de fiscalização agropecuária do MAPA, cargos da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, cargos da carreira do Seguro Social, cargos técnico-administrativos em educação, PCC-TAE, cargos de planos especiais de diversos ministérios e órgãos, como o Ministério da Fazenda, PEC-FAS, Cultura e Meio Ambiente, IBAMA, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, etc. Além de eliminar os postos de trabalho, o decreto proíbe a realização de concursos para cargos presentes no plano de cargos técnicos e administrativos das instituições de ensino. A proibição afeta aproximadamente 20 mil posições do Ministério da Educação e de suas instituições federais de ensino, totalizando 68 denominações de cargos. Com a aprovação da Lei 15.141 de 2025, será possível extinguir cargos vagos e transformá-los em outros tipos de cargos, como cargos comissionados e de chefia. Isso poderá levar cargos à extinção. 4. Reforma da Previdência. Emenda Constitucional 103 de 2019, Governo Bolsonaro. A Emenda Constitucional 103 de 2019, também chamada de Reforma da Previdência, trouxe várias mudanças, especialmente para os servidores públicos. O texto que é apresentado aborda as principais alterações nos artigos 40 e 149 da Constituição Federal. 4.1. Principais mudanças no artigo 40 da Constituição Federal. A emenda tornou obrigatória a instituição de um regime de previdência complementar para servidores públicos, o que antes era apenas uma indicação. A previdência complementar deve oferecer planos de benefícios na modalidade de contribuição definida. Alteração no pagamento do abono de permanência, que agora pode ser um valor equivalente no máximo à contribuição previdenciária, em vez da contribuição integral. Essa mudança depende de lei a ser definida pelos entes federativos. Revogou o parágrafo 21 do artigo 40, o que significa que os aposentados por doenças incapacitantes, que antes estavam isentos da contribuição previdenciária até o limite de 2 tetos do INSS, passaram a contribuir sobre a parcela da remuneração que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. O parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, no item 1, elaborar requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Aqui reside as bases para a aprovação do Decreto 10.620 de 2021. Dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União, no âmbito da administração pública federal, ainda não revogado pelo governo Lula. 4.2. As principais mudanças no artigo 149. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3 e 151 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social,
cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensão. Inclui o parágrafo 1A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o salário mínimo, o que resultará no maior valor de contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas, pois a base de contribuição deixará de ser acima do teto do INSS, de R$ 8.814, e passará a ser no valor do primeiro salário mínimo. Inclui o parágrafo 1b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1a para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Inclui o parágrafo 1c. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1b deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionar o déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Os principais pontos da PEC 32, Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro. A proposta de emenda à Constituição, PEC 32 de 2020, conhecida como Reforma Administrativa, causou grande preocupação entre os servidores públicos federais, pois sua aprovação poderia alterar de forma significativa a estrutura da administração pública. Embora sua tramitação tenha sido suspensa em 2021, a proposta não foi arquivada, e há um pedido para que os servidores permaneçam vigilantes. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, coordenado pelo deputado federal Pedro Paulo, do PSD do RJ, poderá aproveitar a tramitação da PEC 32, preparada para ir ao plenário e empregar uma manobra jurídica conhecida como apensado, unindo a PEC 32 a outra PEC, o que resultará num terceiro texto a ser votado pelo Congresso Nacional. O documento detalha motivos para essa preocupação. Quebra do Regime Jurídico Único, RGU. A PEC 32 propõe que a União legisle sobre a criação e extinção de cargos, concursos, carreiras e salários. Isso poderia quebrar o RJU e reduzir drasticamente os concursos públicos para cargos efetivos, afetando a base previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, e potencialmente levando à criação de uma alíquota extraordinária para ativos, aposentados e pensionistas. Aumento de contratos temporários. A proposta prevê a contratação de trabalhadores temporários para atividades permanentes, o que substituiria os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único, RJU. Isso fragilizaria a estabilidade dos servidores e a isenção do serviço público, pois a PEC 32 amplia o uso de trabalho precário. A proposta do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados para a Reforma Administrativa visa aprovar uma lei nacional que estabeleça um conjunto único de regras para a contratação dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Retirou-se da lei a expressão excepcional interesse público, o que permitirá a contratação temporária, inclusive para a área fim dos órgãos públicos, com contrato de duração máxima de até 6 anos, com período de quarentena de 12 meses. Após esse período, é possível participar de outro processo seletivo temporário, o que pode resultar na formação de uma geração de servidores públicos com vínculos de trabalho cada vez mais precarizados. Automação e extinção de cargos. A PEC 32 tornaria obrigatório o uso de plataformas eletrônicas para serviços públicos, o que de forma gradual poderia substituir servidores e levar à extinção de carreiras e cargos considerados obsoletos e não mais interesse para a administração pública, resultando em demissões. Privatização dos serviços públicos. A proposta permitiria a cooperação da administração pública com órgãos e entidades privadas, inclusive compartilhando estrutura física e recursos humanos.
Isso poderia levar à privatização quase total dos serviços e à volta do Estado loteado das décadas de 1970, 1980 e 1990. Mudanças na estabilidade. A PEC 32 altera o reconhecimento da estabilidade, que passaria a ser concedida após 3 anos de estágio probatório. Em vez de 3 anos de efetivo exercício, seriam 3 anos em efetivo desempenho, o que poderá estender o período do estágio probatório. Além disso, a perda do cargo poderia ocorrer por decisão de um órgão judicial colegiado, e não apenas por decisão judicial transitada em julgado. Demissão por cargo obsoleto. A PEC 32 permite que servidores estáveis percam o cargo se este for extinto por se tornar desnecessário ou obsoleto. Avaliação semestral. O estágio probatório passaria a ser avaliado em ciclos semestrais, e o servidor poderia ser exonerado com apenas 2 resultados insatisfatórios. Fim da estabilidade para estatais. A proposta acabaria com a estabilidade de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, que foi conquistada por meio de negociações coletivas. Cargos exclusivos de Estado. A PEC 32 define que somente os servidores e servidoras que exercem atividades finalísticas consideradas exclusivas de Estado, como segurança pública e advocacia pública, que seriam tratados de forma diferenciada. Outras carreiras, mesmo dentro de órgãos do Estado, não teriam as mesmas garantias e critérios especiais. Fim da defesa na perda de cargo. A proposta revoga um parágrafo da Constituição Federal que assegura o direito de ampla defesa e contraditório para a perda de cargo por insuficiência de desempenho. Esse documento chega à conclusão de que a PEC 32 representa uma ameaça ao serviço público estatutário, à sociedade como um todo, aos principais beneficiários dos serviços públicos e à grande maioria das carreiras públicas em todas as esferas do governo. A única maneira de impedir a aprovação dessa reforma administrativa é por meio de grandes manifestações nas ruas, como a que ocorreu no último domingo em quase todas as regiões do Brasil. É necessário persuadir as bases de trabalhadores e as entidades sindicais sobre a grandiosidade dessa batalha. Principais pontos da reforma administrativa, baseado no estudo do Grupo de Trabalho da Câmara. Fim dos supersalários. O grupo sugere uma modificação no artigo 37 da Constituição Federal para que somente parcelas expressamente estabelecidas por lei possam ser excluídas do teto salarial. O documento observa que um projeto de lei já em tramitação no Senado, PL 2721 de 2021, reconhece parcelas indenizatórias que não estão sujeitas ao teto. A crítica é que essa medida não elimina os supersalários, mas sim garante que o que já é pago acima do teto permaneça. O texto compara essa abordagem à do presidente Collor, que demitiu servidores de salários baixos, em vez de marajás. Contratação temporária. A proposta busca criar uma lei nacional para unificar as regras de contratação temporária em todas as esferas do governo. A ideia é modificar a Constituição Federal para eliminar a expressão excepcional interesse público. Isso permitiria o uso de trabalho temporário mesmo em áreas consideradas finalísticas dos órgãos públicos. Organização de cargos. O grupo propõe a alteração do sistema de organização de cargos, que atualmente é por carreira, para um sistema de postos ou posições. Com essa mudança, a seleção de funcionários poderia ocorrer em qualquer nível hierárquico, em vez de apenas no início da carreira. Para isso, seria necessário modificar a Constituição. Avaliação de desempenho e demissão. O grupo argumenta que, embora a perda do cargo por desempenho insuficiente já esteja prevista na Constituição há mais de 30 anos, ela não foi implementada. A proposta é regulamentar a avaliação periódica de desempenho com critérios claros e objetivos
que poderiam levar à demissão de servidores estáveis após 2 avaliações seguidas ou 3 intercaladas abaixo do esperado. A comissão avaliadora seria composta por autoridades de alto escalão do órgão. Plataforma digital. A PEC sugere a inclusão do artigo 37, parágrafo 30A na Constituição, para tornar obrigatória a adoção de uma plataforma digital para serviços públicos. Essa plataforma teria como objetivo automatizar procedimentos, dar acesso aos cidadãos aos serviços e aumentar a transparência na gestão dos recursos públicos. No contexto econômico e político. O texto contextualiza as propostas dentro da lógica de que o Estado deve ser o principal financiador das políticas públicas, mas a implementação ficaria a cargo do setor privado. O documento critica a manutenção da sustentabilidade da dívida pública como principal objetivo de ajustes fiscais recentes, como o arcabouço fiscal. A conclusão é que o poder político e financeiro está alinhado para destinar a maior parte dos fundos para o pagamento da dívida, o que exige a restrição das despesas primárias por meio de reformas, como a administrativa.